Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castelon Conquevitz, eu sou médica, neurologista psiquiatra, professora da UFGD e atendo no Instituto de Neuropsiquiatria. Esse vídeo é para falar sobre paralisia cerebral. Então eu vou estar falando sobre a importância desse assunto, vou definir, falar um pouco das causas, das formas, como diagnosticar e vou dar alguma introdução no tratamento. Depois eu acho que eu vou fazer outros vídeos falando sobre alguns tópicos mais específicos. É importante falar de paralisia cerebral porque não é uma situação infrequente, né? A gente não tem dados muito específicos no Brasil, mas parece que seria por volta de 3 a cada 1000 nascidos vivos. Então, a cada 1000 crianças que nascem, 3 vão evoluir com paralisia cerebral. E é uma situação bastante complexa. Porque paralisia cerebral, então vamos já começar a definição. Paralisia cerebral sempre, quando eu falo de paralisia cerebral, estou falando de um problema de motricidade. Ele é um problema motor, que pode ser paralisado, um braço, metade do corpo paralisado, pode ser as duas partes, as duas pernas paralisadas, pode ser as 4 extremidades paralisadas, ou pode ser uma em cima e as 2 extremidades embaixo. Então pode ser paralisia, mas pode ser também alteração do tônus muscular, alteração dos movimentos, mas sempre em relação assim, movimento, coordenação, força muscular, tônus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo de paralisia cerebral, eu não estou falando necessariamente de retardo mental, déficit intelectual, déficit visual, deficiência auditiva. Eu não estou falando necessariamente que a pessoa vai ser cadeirante. Então, assim, paralisia cerebral é um problema motor causado por uma lesão em um cérebro em uma fase muito inicial do seu desenvolvimento. Então, o termo paralisia cerebral, ele está errado. Assim, é um termo esquisito, porque o cérebro não está paralisado. Não. Na realidade, é uma pessoa que tem um problema de motricidade porque o cérebro dela foi atingido, foi lesado em uma fase muito inicial do seu desenvolvimento. Na maioria das vezes, a lesão acontece ainda no período da gestação. Em uma minoria dos casos, no período perinatal, quer dizer, no primeiro mês de vida, e numa menor parte ainda depois, até os 3 a 5 anos de idade. As definições variam, às vezes paralisia cerebral é definida como lesão até os 3 anos de idade, outros definem como até os 5 anos de idade. Isso não tem muita relevância. O importante é que é diferente eu ter, por exemplo, se eu hoje, adulta, sofro um AVC, um acidente vascular cerebral, e uma parte do meu cérebro vai ficar lesada, que era a parte responsável pelo movimento dessa outra metade do corpo, porque a gente sabe que o cérebro, as informações são cruzadas, a minha manifestação motora de problema, de prejuízo motor, vai ser diferente da manifestação motora de um bebê que teve um acidente vascular cerebral ou teve, enfim, uma baixa perfusão sanguínea na fase ainda intraútero. Porque é diferente se eu estou lesando um cérebro que já desenvolveu todos os seus circuitos, que já teve toda a sua maturação, que já teve a migração das células para os seus diferentes lugares e que agora é lesado, é diferente de um cérebro que vai ser lesado antes que ele tenha efetuado o seu desenvolvimento, antes que a criança tenha adquirido as funções motoras previstas para o ser humano. Então, voltando então assim, então eu queria falar da relevância. Então é relevante porque é um termo muito amplo, é uma situação frequente e que pode estar acarretando, trazendo consigo os mais diferentes problemas. Então, eu posso ter desde uma criança cadeirante, que vai ter deformidades na coluna, vai ter deformidades no quadril, deformidades nas pernas, nos pés, não vai conseguir falar, não vai conseguir engolir direito, vai ter desnutrição, pode ter pneumonia de repetição, uma dificuldade respiratória e uma série de problemas. Como posso ter também uma pessoa que trabalhou, casou, se formou, está vivendo independentemente, não tem problema nenhum, mas ele tem aqui um braço que não é tão bom quanto o outro, né? Tudo por uma lesão cerebral. Então, quando eu falo de paralisia cerebral,
eu sempre estou falando de uma lesão que aconteceu daqui para cima. Não são as lesões na medula, não é lesão nos ossos, não é lesão nos músculos, tudo isso não está lesado. O que está lesado é o cérebro, né? Cérebro, ou se a gente for definir certinho, seria o cérebro, ou o tronco encefálico, ou o cerebelo. Mas é daqui para cima, é só tudo que está aqui dentro da caixa craniana. A outra coisa importante nessa definição é que se trata sempre de uma lesão que é estática ou não progressiva, ou seja, foi algum insulto, uma injúria, alguma coisa que aconteceu naquele cérebro imaturo, mas que parou de acontecer. Então, quando eu falo de paralisia cerebral, sempre dentro do termo já está embutida a ideia de sequela. Na realidade, a doença já aconteceu. Por isso que a gente diz que a pessoa, não é que ele está tendo uma doença cerebral, ele teve. Então, na realidade, a pessoa com paralisia cerebral, ela está tendo uma sequela de uma injúria que aconteceu bem no início da vida. Agora, entra uma outra coisa que é assim, embora essa injúria, a lesão, seja ela por hipóxia, seja ela por uma infecção congênita, seja por exposição a drogas, seja um meningite no período perinatal, sepse no período perinatal, seja o que for que aconteceu que lesou o cérebro dessa criança e que parou de acontecer, tudo bem, a lesão em si é estática, mas acontece que ela atrapalha a sequência de desenvolvimento daquele cérebro. Porque assim, eu atrapalhei, é como se fosse assim, tem todo um roteiro, né? Tem todo é como se fosse um efeito dominó. Então eu tenho uma coisa precisa acontecer para que a outra depois aconteça, para que a outra depois aconteça, para que outra depois aconteça. Se eu lesei aqui no início, eu vou estar prejudicando todo o desenvolvimento subsequente. Além disso, é importante saber assim, que além de eu atrapalhar esse desenvolvimento, pelo fato de a paralisia cerebral causar... Agora, a gente tem que explicar assim. Como eu atrapalhei o desenvolvimento, então a aquisição de habilidades vai estar prejudicada. Como é que eu estou falando aquisição de habilidades motoras? Quando a gente pensa no bebezinho, como que ele é? Ele tem as mãozinhas, né? Ele tem os braços e as mãos, eles têm um tônus maior, um grau de contração muscular maior, e o tronco é todo molinho, tanto é que o bebê não equilibra direito a cabeça. E tem toda uma sequência prevista, quer dizer, no começo, com 3 meses ele vai equilibrar o pescoço, depois ele começa a equilibrar o tronco e senta, ele vai desenvolvendo a coordenação motora. Quando eu falo de coordenação motora, é eu selecionar, quando eu vou fazer um movimento, eu tenho que selecionar que músculos que vão ser contraídos e quais vão ser relaxados. Eu preciso selecionar com que força eu vou contrair um músculo. Por exemplo, se eu for pegar uma caneta, eu não vou pegar a caneta assim, apertando demais, não, eu vou pegar a caneta assim, o suficiente para não ser tão fraco para ela cair, mas também eu não preciso apertar tanto porque eu vou economizar a minha energia, eu não vou gastar minha energia apertando a caneta sem necessidade, que eu posso até quebrar. Então, todo esse aprendizado motor, que é eu selecionar os músculos e eu dosar, ao mesmo tempo que isso envolve a transformação dos circuitos cerebrais. Então, o que a gente chama de neuroplasticidade aqui, associado ao neurodesenvolvimento, significa que as células do cérebro, né? As células se formaram, elas migraram para os diferentes lugares, agora elas têm que formar suas sinapses, e isso vai sendo orquestrado e regulado, de forma que as coisas que vão aparecendo depois, elas vão inibindo circuitos mais primitivos que estavam quando o bebê nasceu. Então, por exemplo, o bebê no início, um dos reflexos primitivos, se você colocar qualquer coisa na mãozinha do bebê, ele fecha. Então, esse é um reflexo primitivo. Esse reflexo, depois de alguns meses, ele vai ser substituído por outras funções, para que a criança consiga, então, começar a pegar as coisas. E é justamente aí que, embora a lesão da paralisia cerebral tenha sido um evento único, isolado, mas ele vai prejudicar toda essa sequência. Então, muitas vezes, a criança com paralisia cerebral, ela vai reter reflexos primitivos,
ela vai ter músculos que vão estar se contraindo demais e músculos que vão estar se contraindo de menos. Por isso que ela vai ter uma força reduzida, força no sentido de ser a força que eu controlo, né? No sentido de ser a minha motricidade voluntária. A força fica reduzida, a coordenação fica atrapalhada, também prejudicada, e existe um desequilíbrio entre músculos que se contraem e músculos que relaxam. E esse desequilíbrio vai causando no decorrer da infância e da adolescência e da vida adulta, vai causando deformidades osteoarticulares. Porque o que segura o meu esqueleto e as minhas articulações é o meu equilíbrio muscular. Se eu tenho um músculo, conforme eu vou crescendo, eu tenho um músculo que puxa, 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 e o outro que era para fazer o contrabalanço não está fazendo, o que vai acontecendo? A minha articulação vai se deformando. Então, as deformidades ortopédicas, né? Então, a criança vai tendo muita escoliose, ela vai tendo o que a gente chama de luxação de quadril, porque o fêmur, que é o osso da coxa, ele fica dentro do quadril, ele fica encaixado. Como eu tenho esse desequilíbrio de músculos, ele vai sendo puxado para fora, puxado para fora, puxado para fora, e tem uma hora que ele sai. Isso é muito doloroso e isso prejudica ainda mais o desenvolvimento. Então, voltando nesse vídeo que eu acho que está um pouco caótico, mas enfim, eu quis dizer assim, que a paralisia cerebral eu tentei definir, é um déficit motor causado por uma lesão em um cérebro imaturo. Na maioria dos casos é durante a gestação. Então, eu falei de infecções congênitas, toxoplasmose congênita, rubéola congênita, mas também HIV, mas também Zika vírus e outros, citomegalovírus, sífilis congênita, mas também exposição a drogas teratogênicas, mas também a insuficiência placentária. Criança que nasce prematura tem um risco maior, criança que nasce com baixo peso tem um risco maior, a incompatibilidade RH quando as hemácias da mãe, o sangue da mãe, o tipo sanguíneo da mãe é incompatível com o tipo sanguíneo da criança, isso pode causar uma icterícia muito grave, com acúmulo de bilirrubina no cérebro, que pode causar também lesão. No período que a criança que já cresceu, por exemplo, uma criança de 1 ano que sofreu afogamento, sobreviveu, mas o cérebro dela ficou muito tempo sem oxigênio, então vai ter também uma lesão cerebral que pode levar à paralisia cerebral. Criança que teve uma meningite muito grave também nos primeiros anos de vida, também lesou muito o cérebro, pode vir a ter paralisia cerebral, enfim. Então são várias causas e o espectro de gravidade também é muito amplo. Então, foi uma outra coisa que eu salientei. Quer dizer, eu posso ter desde uma pessoa que tem uma inteligência normal, que tem total independência, que enxerga bem, ouve bem, mas ele teve uma pequena lesão que dificultou e que deixou uma sequela no desenvolvimento motor da perna direita. Então, ele anda com dificuldade na perna direita. Então, é uma coisa leve, mas que entra também na definição de paralisia cerebral. E posso ter aquele paciente gravíssimo que é cadeirante, que não consegue mexer nenhuma das extremidades e que vai ficando todo deformado. Aí eu tentei explicar a questão da deformidade, por que as crianças vão ficando deformadas, elas vão tendo essas contraturas, né? Por que vai ficando assim? Porque existe um desequilíbrio que se permanece no decorrer do desenvolvimento, um desequilíbrio entre músculos que se contraem demais e músculos que se contraem muito pouco. E isso vai tirando as articulações do lugar. Por isso que, embora a doença em si tenha, o evento que causou a lesão seja não progressivo, quer dizer, não é uma doença, não é um tumor que está crescendo, é um evento único que acabou, mas as sequelas que ele deixa, as consequências que ele deixa vão ser consequências progressivas. Então, progressivamente, vai havendo esse prejuízo no desenvolvimento das habilidades motoras e as deformidades osteoarticulares e as outras coisas também. Prevenção, como é que dá para prevenir a paralisia cerebral? Prevenir são os cuidados na gravidez, os cuidados durante o parto, os cuidados neonatais e a prevenção de acidentes na criança. Então, durante a gravidez, fazer o pré-natal adequado,
a questão das infecções congênitas, a questão das drogas, a questão da insuficiência placentária, eu fazer um diagnóstico inicial dos problemas que a mãe pode ter. Tem mães que têm problemas de coagulação, né? Então é todo esse acompanhamento. Por isso que houve uma redução nos países desenvolvidos, houve uma redução da prevalência de paralisia cerebral. Durante o parto, né, detectar se está acontecendo algum problema no parto, né, a gente sabe que quando as mães recebem sulfato de magnésio, as mães que têm risco de ter um parto prematuro, que isso também auxilia, quer dizer, eu preciso ter um bom obstetra, junto às vezes com o pediatra, acompanhando toda essa situação que é uma situação de risco, né? Então o parto não é uma coisa assim, embora ele seja uma situação prevista pela natureza, a natureza também prevê que haja muita morte, que haja uma frequência alta de morte nessa situação. Então, desde milhares de anos, muitas mulheres morrem, muitas crianças morrem também nessa situação. Por isso que a medicina evoluiu e que a gente quer proteger com todo o nosso aparato técnico, a gente quer proteger tanto a mãe quanto a criança. Então, porque é uma situação perigosa, sim, e onde tudo pode acontecer. A mãe saudável, a criança saudável, e de repente ali no parto você teve um descolamento prematuro de placenta, você teve uma hipertensão arterial, você tem várias coisas que podem acontecer e resultar nisso. Melhorar os cuidados neonatais, né? A questão, por exemplo, de quando a criança nasce lesada, tem uns estudos que têm mostrado que se você faz o esfriamento, quer dizer, você colocar a criança em hipotermia, reduzir a temperatura dela artificialmente, você consegue com isso reduzir o metabolismo dela. E é como se você parasse um pouquinho a velocidade, o tamanho de lesão, o tamanho do estrago, a extensão que aquele estrago está acontecendo por causa da lesão cerebral. Então, hipotermia e outras medidas. Então, assim, as medidas de prevenção da paralisia cerebral têm muito a ver com a evolução dos cuidados médicos naquela população, naquele país. Eu acho que por esse primeiro vídeo tá bom. Eu teria que falar agora das formas, né, de paralisia cerebral, entrar no diagnóstico e no tratamento. Eu vou deixar isso então para o próximo vídeo.